E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é 984004810. Como eu anunciei anteriormente, eu estou recebendo aqui o jornalista Júlio Olivar. Ele que residiu vários anos na cidade de Vilhena, foi a Porto Velho trabalhar na gestão da época do Confúcio Moura. Foi candidato a deputado estadual, depois voltou para a cidade natal e agora ele acabou de me dizer que está retornando novamente à cidade de Vilhena. Primeiramente, boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Elton. Uma satisfação estar aqui, bem, graças a Deus. E você, tá bem? Tudo ótimo. Júlio, na verdade você foi ontem, né? Recebeu uma homenagem na... Foi terça, né? Nossa, hoje é sexta-feira. A Kézia quer chegar na sexta e eu tô na sexta achando que é quinta, né? Na verdade. Mas terça-feira você recebeu uma homenagem pelos trabalhos que você desenvolveu, principalmente resgatando a cultura não só da cidade de Vilhena, mas do estado de Rondônia também, né, Júlio? Pois é, e quero agradecer aos vereadores, né, que unanimemente votaram pela moção de aplauso, inesperada, porque a gente faz as coisas humildemente. Foi uma caça que eu fiz aí de algumas informações sobre Vilhena, o túmulo, né, do Vilhena, do Álvaro de Melo Coutinho de Vilhena, que dá nome à cidade. Aí eu estava lá no Rio de Janeiro e fui fazer um trabalho de pesquisa. Falei, quem que é esse Vilhena? Ele está enterrado aqui, eu quero saber a biografia dele, o túmulo dele, onde está, será que existe? Aí fui, vasculhei e consegui localizá-lo, levantar alguns dados biográficos. Isso é importante assim, para a identidade, para a história de Vilhena. E aí o Zezinho, da Deságua, o vereador, viu isto e propôs a moção lá de aplauso. Os vereadores acataram. Eu fiquei muito feliz, embora imerecido, porque a gente faz as coisas modestamente e sem intenção de nada, mas mesmo assim fica contente, né, de ser reconhecido. É um incentivo grande. E como foi buscar essa história, buscar o cara que fundou e deu um nome à nossa cidade? Pois é, tá lá no Wikipédia lá, Álvaro de Melo Coutinho de Vilhena, mas pouco se sabia, né, dessa pessoa. Eu tinha um recorte de jornal bem antigo do túmulo dele e foi a minha referência que eu cheguei lá no cemitério, porque o cemitério tem os livros só de 2004 para cá, extraviaram os demais e tal. Essa fotinho fez com que o coveiro lá me ajudasse, porque tinha um gradil atrás e tal. Aí a gente vasculhou lá até achar, e lá tinha alguns dados, algumas referências dele, né? Ele era um maranhense, era diretor do Telégrafo Nacional, que era um órgão importante na época, né? O telégrafo era um meio de comunicação dos mais importantes e tal, e ele tinha essa grandeza, essa importância, né, de ser diretor e morreu de câncer e foi sepultado lá no Rio de Janeiro. Ele era maranhense, como eu disse, e o Rondon, 5 anos depois, passou aqui por Vilhena para fundar o posto telegráfico e resolveu homenageá-lo, dando o nome no posto telegráfico Álvaro Vilhena, né? Que acabou virando Vilhena. Esqueceram do Álvaro, ficou Vilhena só, posto telegráfico Vilhena, e esta foi a razão, né, do nome da cidade. Esta homenagem ao ex-chefe dele, do telégrafo. E aí nós vimos as imagens na época, né, da questão do túmulo, né, desse resgate, que você teve que andar bastante lá dentro. Bastante. O cemitério lá é uma cidade, né? O cemitério de São João Batista. Tem 9 presidentes da República sepultados lá, muita gente de relevo, né? Machado de Assis, Carmen Miranda, muita gente importante. Então, assim, a gente chega lá e pergunta, ele foi um cara aí que foi diretor dos telégrafos, ninguém sabe, porque todo mundo ali é importante, no cemitério das celebridades. Então eu tive que vasculhar cemitério, túmulo por túmulo. E eu localizei esse túmulo por causa de um poste do telégrafo que está anexo ao túmulo. Era um túmulo grande de uns 3 metros de altura, e puseram um postinho do telégrafo do lado em homenagem. Aquilo me chamou a atenção de longe, mas a questão do gradil que o coveiro tinha ajudado a identificar, que tinha uma grade no fundo, assim. Aí a gente conseguiu localizar, limpei lá o túmulo, estava coberto de mato, limpei pessoalmente lá, organizei. Você conseguiu saber se ele ainda tem parentes da descendência dele vivo? Não fiquei sabendo, eu gostaria de saber, inclusive. Um livro que eu estou escrevendo, eu tenho mania de túmulo, é o Zé do Caixão, porque lá em Porto Velho eu descobri o túmulo do Major Amarante, que dá nome à avenida principal aqui de Vilhena, e na época até levantei um dinheiro, uns amigos meus, R$100, R$50, e eu rumei o túmulo lá com a ajuda desses amigos. Eu rumei, reformei, estava caindo o túmulo também, deixei bem bonitinho lá. Então tudo isso faz parte assim da identidade de Vilhena. Eu tenho esse prazer, sabe, de fazer estas coisas, de identificar. E quero escrever um livro, mas um livro com uma linguagem bem simplesinha. Não é um livro para intelectual, ler nem nada. É para uma criancinha de 7 anos. Didático, né? Se a criancinha de 7 anos pegar o livro, ela entender o que é aquilo. Quem é que foi Vilhena? Quem que são essas pessoas? Falar dos primeiros prefeitos, do seu Gilberto, do Major Amarante, que foi o primeiro cara que dirigiu o carro nessa região de Vilhena. Aqui era um areal
e ele adaptou, né, um carro naqueles anos 20 e tal, e conseguiu percorrer essa região aqui de carro. Então foi uma figura interessante, era diretor dos telégrafos nessa aqui era chamada quarta zona, antes de existir o território federal do Guaporé. Então eu quero falar do Major Amarante, quero falar dessas pessoas, fazer com que Vilhena conheça quem são essas pessoas que passaram por aqui mais de 100 anos atrás, e se a cidade hoje existe, vai fazer 45 anos agora em novembro. A gente deve, né, a esse passado também, essas pessoas que muitas delas doaram as suas próprias vidas, literalmente morreu muita gente durante essas campanhas militares, esses trabalhos. Levi Strauss, que passou por aqui, que era um antropólogo, que pesquisou a vida dos índios e escreveu um livro publicado na França, que chamava Tristes Trópicos, é um livro importante para a antropologia. Eu quero falar dessas coisas todas e quero lançar o quanto antes, se Deus quiser, até esse ano mesmo, se der certo, eu ainda quero publicar esse livro. Um livrinho simples, para criança, não é para nenhum universitário ler e falar, olha, o Júlio escreveu uma coisa aqui requintada intelectualmente, porque não, né, é uma coisa simples, não espere grandes coisas, mas é um livrinho para que as pessoas saibam se localizar e saber da história. Quando a gente fala da questão de história, você acabou citando essa questão do nome de Vilhena, do posto telegráfico, depois a gente abre aqui na cidade de Vilhena, e o museu, denominado Museu Rondon de Vilhena, passou muito tempo na briga de tentar reformar, de tentar revitalizar, e agora revitalizado está e fechado também está, né? Como é que você olha, você que é um defensor, principalmente dessa questão turística e principalmente questão cultural? Elton, o Museu Casa de Rondon fui eu que arrumei os recursos todos para revitalizá-lo. Nunca o governador Confúcio, nem ninguém falou, Júlio, vai atrás disso, remaneja o recurso, pede uma dotação orçamentária para a Assembleia Legislativa e faz isso. Eu falava isso para ele e para as outras pessoas. Eu não estou traindo ninguém falando isso, porque eu servia ele, ele era meu chefe, respeito ele, mas é a verdade. Toda vez que eu falava essas coisas de museu, de história, eu falava, Júlio, depois a gente vê isso aí. Não tem interesse, nem ele, nem prefeitura, nem ninguém. Ninguém. Aí tinha um edital aberto de chamamento público e eu usei, claro, a estrutura do Estado para fazer, porque precisava ser uma unidade gestora, né, uma UG, eu era da Setur na época, e eu cadastrei o projeto da Casa de Rondon, inclusive foi com vários erros, voltou, eu corrigi várias vezes até dar certo e consegui 540 mil, me parece, 550 mil reais para revitalizar o museu. O projeto arquitetônico foi um arquiteto de Porto Velho que me deu, que é o Lorenzo Vilar. Só que descaracterizaram tudo. Na reforma fizeram do jeito deles aí, porque não tem compromisso nenhum com nada. Isso aí é outra coisa. Eu consegui o recurso, demoraram pra caramba para licitar, demoraram quase 2 anos. Quando licitaram, já não usaram o projeto original de arquitetura. Inauguraram sem uma previsão de abrir o espaço, daqui uns dias está degradado de novo, porque tinha que imediatamente, tão logo inaugurasse, fizeram política, na verdade, aí. Nem me mencionaram, nem me convidaram, eu não quero também, não precisa lembrar de mim. Então, na verdade, o recurso da obra é o seu da sua época ainda. 100% o projeto é meu, o recurso é meu, não tem nada de Estado, não tem contrapartida do município, a obra do Museu Casa de Rondon é uma obra minha, uma obra que eu cadastrei, que eu busquei o recurso. Não sabia, eu particularmente não sabia. Nem para inauguração fui convidado. Agora, é claro que existem pessoas muito boas, por exemplo, a Rita Correia, o professor Scalércio, que aliás o museu, quando foi aberto em 1990, foi o professor Roberto Scalércio Pires quem abriu, quem fez na tora. Na época ele recolheu algum material aí de acervo, fez lá por conta dele, o Jorge Teixeira, que era governador, veio, hasteou a bandeira, deu por inaugurado e acabou e fez a Casa de Rondon, inaugurou o cemitério do lado a 500 metros ali da Casa de Rondon. Foi o professor Scalércio Pires que fez, também é outro que desprestigiaram, que as pessoas não lembram muitas vezes, mas não foi prefeitura, não foi ninguém, foi ele que fez. E agora a reforma da Casa de Rondon fui eu que fiz o projeto, descaracterizaram, fizeram as coisas aquém do que eu tinha planejado, não me deram crédito, não tem problema, eu também estava ganhando para isso. Inclusive, se a nossa equipe puder buscar as últimas imagens lá da Casa de Rondon, a gente deve ter em arquivo aí, que nós fizemos uma reportagem, porque fizeram aquele oba-oba da inauguração, e papapá, e aí do nada um dia eu também lembrei, falei, ô Joel, como é que tá a questão do museu? Porque fizeram aquele oba-oba lá, tá funcionando. Aí chegamos lá, demos de cara com a corrente, aí disseram que não abriram porque não tinha acervo. Pois é, todos os museus que existem em Rondônia têm a minha marca. E todas as coisas eu previ antes de inaugurar, tinha que ter acervo. O Memorial Rondon em Porto Velho, que é o ponto turístico mais visitado da capital, eu sou fundador daquele espaço.
O diretor que está lá, que é o Sargento Antero, uma pessoa espetacular, fui eu que nomeei, ele continua lá, já faz 6, 7 anos. Então o Memorial Rondon está aberto. Esses dias abriram um museu lá num distrito de Iata, no município de Guajará-Mirim, obra minha, ação minha. Inauguraram agora, com a placa lá com o nome do governador, não sei o que tem, então da ação minha, outro recurso que eu busquei através desses editais. Abriu aonde lá no Iata? Onde era a faculdade que não foi para frente? Isso, lá no distrito. Mas é na mesma estrutura que era? Não, era eu não sei se era na mesma estrutura, era na antiga estação ferroviária. É porque, na verdade, existe uma emenda da Marinha que foi feita era para ser um hotel-escola, né? E acabou virando... Isso aí eu acho que era da Unir, né? Era um hotel... Isso. Mas, então tem muitas coisas nessa parte de história e tal. Vilhena, eles tinham que fazer uma campanha para levantar material para o acervo. Tem muita coisa por aí. O próprio Cicobi aqui manteve por um tempo, Cicobi mesmo, né? Manteve por um tempo aqui um espaço, uma galeria destinada à memória do Rondon e tal. Então, aquele material pode ser destinado à casa de Rondon. Eles têm muita coisa, estátuas, muita coisa ali, muita fotografia, tem muita gente para colaborar. O que falta é iniciativa, né? Aí o material do museu. Esse é o dia que inauguraram. Olha aí. Pelo menos mantiveram essas coisas. Não era nada disso aí, isso aí ficou tudo uma coisa totalmente fake, um trem esse é literalmente artificial. O dia da inauguração, olha lá. Ainda bem que licitaram e fizeram, parabéns para eles, nada contra, mas a gente também não quer mérito nenhum. Eu estava pago para isso, fiz as coisas dentro do horário do meu expediente, estava remunerado e bem remunerado para trabalhar, ninguém me deve nada. E eu também nunca falei, o dia que foi inaugurado o museu, eu não pus nem no meu Facebook, olha, essa obra minha, isso é coisa eu que peguei, nunca falei nada disso, porque eu acho que a gente não deve fazer essas coisas, tem que fazer as coisas, se está remunerado para isso, ninguém deve nada para a gente. Mas o que eu falo é assim, falta planejamento para abrir o espaço, né? Está fechado até hoje, inaugurou e está fechado até hoje. Então, ou seja, gastou-se o dinheiro em recurso público, por exemplo, você comentando da questão do livro didático, né? Ao invés de pegar os alunos e levar lá, nós não temos um acervo ainda, mas vamos trazer os alunos para dar, quando for falar das linhas telegráficas, falar da Fundação do Estado de Rondônia, falar de Marechal Rondon, leva os alunos lá, pelo menos, olha, é aqui, que começou, por aqui passou também, né? A melhor maneira de ensinar é através da prática, né? A pessoa vê o espaço, vê como é que foi, lá o marco zero da cidade, né? Começou Vilhena. E Vilhena só foi transferida para essa região aqui, onde nós estamos, em 1969. Até então era lá em cima, era a Vilhena Velha. Lá em cima tinham algumas casinhas em volta lá e tal. Aí quando abriram a BR-364, começou, né, a se expandir para cá. Então Vilhena definitivamente nasceu lá naquela região. O cemitério aqui só foi aberto em 76, até então o cemitério funcionava lá em cima, né? Onde que tem? Eu não lembro onde é o cemitério lá. É perto da casa de Rondon, fica uns 500 metros lá. Hoje tem um plantio de soja em cima lá e tal do cemitério. Já não tem mais nada. Não, plantaram soja em cima e tal. Mas e os ossos? Tá lá enterrado plantou em cima. Aí gradeou tudo e plantou. Mas E as coisas são assim, né? Então, assim, perdem-se essas referências. Lá poderia ser um sítio arqueológico, esse cemitério preservado, as coisas. Mas quem sou eu para falar, né? O progressismo, o desenvolvimentismo a qualquer custo, às vezes atropela estes valores, né, culturais, históricos, essas referências. E só lá na frente que as pessoas vão ver que isso tinha importância, que eram referências importantes, né? Mas é assim que funcionam as coisas. Júlio, eu vou aproveitar aqui também perguntar um pouquinho, batendo um papo com você aqui. Você foi candidato a deputado estadual pelo estado de Rondônia. Logo depois você retornou à sua cidade natal, né? Sua cidade é onde mesmo? Poço Fundo, Minas Gerais. Poço Fundo, Minas Gerais. E aí, acho que já mordido pela mosca azul, né? De recém ter disputado aqui, você resolveu encarar uma peleja eleitoral lá também, né? Como é que foi essa experiência? Olha para você ver, eu sou péssimo de campanha política. Eu fui candidato a vice-governador em Rondônia em 2006, ficamos em segundo lugar no processo, ficamos fora do segundo turno por 9 mil votos. Disputamos uma eleição grande e em seguida eu entrei no governo e fui secretário de educação, fui diretor de comunicação, superintendente de turismo, essa coisa toda, e sempre trabalhando para dentro. Eu sou muito sério, fechado, eu não sei bater nas costas, essa coisa falsa, essa de político.
Aí fui candidato a deputado estadual dentro desse meu perfil, né? Achei que o meu trabalho valeria votos, né? Porque eu construí 18 escolas em Rondônia, todos os museus e espaços abertos que se dedicam à preservação da memória de Rondônia, fui eu quem fiz, junto com a minha equipe. Então eu tenho serviços prestados. Todas as escolas em tempo integral em Rondônia, fui eu quem implantei. Então eu tenho meu DNA e muita ação. Aí fui candidato a deputado estadual e tive muito pouco voto. Foram 1.500 votos apenas. Agradeço, 1.500 pessoas iam ali votar sem eu pedir. Eu não fiz campanha em Vilhena e tive 700 votos aqui. Eu tive 700 seres humanos vilenenses foram lá e apertaram o meu número sem eu pedir o voto. Então eu agradeço. Eu não tive oportunidade de fazer campanha, eram 45 dias apenas, nenhum centavo e nenhum segundo de horário eleitoral, porque eu estava no Podemos e o partido na época não tinha representação no Congresso, não tinha nenhum segundo de horário eleitoral. E logo em seguida eu viajei para Minas Gerais para terminar uma pesquisa para um livro. Não era picado pela mosca azul de querer ser candidato, eu até estava bem reticente pela baixa votação minha, eu falei, eu não vou mexer com esse negócio nunca mais. Aí mas começaram lá, tá, mas você leva jeito, mas leva jeito que jeito? Eu não tenho carisma. Não, vamos. Acabei entrando na disputa lá em Minas Gerais, transferi o meu voto no último dia possível, agora é 6 meses antes da eleição, transferi o meu voto, fui candidato, perdi a eleição por pouquíssimo voto, tive 42% dos votos, disputando a eleição em 4. O quarto lugar teve muito pouco voto, se ele tivesse 300 votos a mais, eu teria ganhado a eleição. Então, eu elegi 3 vereadores, disputei uma eleição com 6 partidos me apoiando. Foi uma disputa excelente, um aprendizado enorme. Fazia 29 anos que eu estava distante da cidade. Foi uma coisa muito inusitada eu chegar e em 6 meses disputar uma eleição para prefeito e quase ganhar a eleição. Ganhei a eleição na zona urbana, ganhei a eleição em alguns distritos e perdi em toda a zona rural que não me conhecia. Eu saí de lá com 17 anos de idade. Então, mas foi isso, foi uma participação interessante. E o que é esse aprendizado para você, assim, quando você fala, fui pouco votado, me gerou um desânimo, achei que esse trabalho me credenciava. O que esse aprendizado tira para você? Porque nós vamos viver agora, nós vamos prestes a viver 2 pleitos eleitorais, um suplementar e uma eleição ordinária de âmbito estadual e federal. E isso te mostrou que você pode contribuir com o eleitor que está acompanhando aqui agora o programa, que vai se ver nessa situação de ter que escolher um candidato? Pois é triste falar isso e às vezes até ofende, eu peço desculpas se ofender, não é a intenção, mas se há corrupto é porque há corruptor, Elton. É muito difícil lidar com o eleitor também. Eu, quando fui candidato a deputado, eu achava assim que se apresentasse o que eu tinha feito, e eu fiz muita coisa. Eu dobrei salários de diretores de escola, eu não nomeei nenhum diretor, tinha direito de nomear 413 diretores de escola em Rondônia, eu fiz eleição das escolas para os pais votarem, os alunos votarem, trabalho de democratização, um outro olhar, e falei, vou ter voto na rede pública estadual. Gente que se beneficiou com ações minhas, me vinham buscar para ter dinheiro, algum benefício pessoal, alguma coisa. Portaria, eu nunca ofereci, falei, não, meu critério é técnico, vamos ver mais para frente. Claro que a gente precisa de assessor, mas eu não vou fazer esse tipo de compromisso. Se você puder votar em mim, eu agradeço, mas eu não vou. Então, assim, as pessoas exigem que você faça promessas, que você faça sujeira. Parece que é um jogo de vale tudo. Eu buscava assim, apoio de vereadores, de suplentes de vereadores, assim, todos me pediam dinheiro. Na região, não estou falando de Vilhena, estou falando em outros lugares assim, do estado. Porque você estava numa eleição de âmbito estadual. Eles pediam, não, mas quantos podem? Então, assim, ninguém me perguntava quais eram as minhas ideias. Eu tenho certeza de que seria um grande parlamentar. Eu poderia defender bandeiras que ninguém defende. Hoje você veja, tem uma bancada da bala, tem bancada evangélica, bancada não sei o quê, mas não tem bancada da educação. Não tem bancada da cultura, que são questões basilares. O que eu defendo são essas questões. Eu queria ser um deputado ou um político para defender isto. Criar gratificações e vencimentos mais justos, estruturas melhores. Quem começou a instalar ar-condicionado nas escolas de Rondônia fui eu que comecei. Eu fiz um remanejamento, cancelei um joer de 11 milhões de reais, apanhei que nem cachorro. O cara não tem condição de fazer um joer, cancelou. Não é por isso, eu não tinha condição de fazer, é que o negócio estava viciado.
Eu não poderia falar que estava viciado, mas estava. A questão processual ali, a questão licitatória, eu falei, vou cancelar isso e vou pegar esses 11 milhões de reais e comprar ar-condicionado, que tinha ata aberta, eu vou fazer adesão de ata e vou comprar ar-condicionado e começar a instalar ar-condicionado nas escolas de Rondônia. E fui eu quem começou esse trabalho. E a gente achava que isso... Não é que eu achasse que as pessoas me deviam alguma coisa. Eu estava bem pago para isso, eu estava numa posição boa, eu era secretário, eu era muito vaidoso nessa época, eu era muito errado em muita coisa, no sentido da vaidade, de achar que era o cara, e também isso afastou muita gente. Mas mesmo assim eu achava que merecia crédito pela honestidade, a probidade e a ação afirmativa, efetiva que eu fazia nas funções que eu ocupava. Mas tinha os meus deméritos também, né, que acabaram, parece que, pesando mais na hora da escolha. Assim. Eu merecia ter sido deputado por Rondônia e Rondônia merecia me ter como deputado estadual. O conselho se você está sentado, então, em resumo, o conselho você está sentado aí querendo político honesto, você também tem que ser honesto. Tem que ser. E via de regra, as pessoas são complicadas, né? As pessoas são complicadas, eu ficava indignado, assim, assustado. Quando eu era candidato a prefeito em Poço Fundo, muitos deputados me procuravam, eu estava na frente nas pesquisas e cheguei a ficar na frente assim, um período imenso. Assim, os deputados, as pessoas que buscavam a mim, era por interesse de apresentar um fornecedor e pegar uma coisinha ali por fora e tal. Era isso, na campanha, né? Eu faço uma doação para você, mas aí você mantém tal processo, coleta de lixo, isso, aquilo e tal. A gente não escuta proposta. De cada 10 pessoas que nos procuram, talvez 10 assim, são bem intencionadas e querem que as coisas vão para frente, que pensam no coletivo. Eu não tenho filho. Eu sou o cara que não deveria pensar em futuro. Eu não tinha que pensar na sociedade. Eu vou morrer comigo mesmo. Eu não tenho filho. Então, e sempre pensei no filho dos outros. Eu pensava em transporte escolar, em merenda de qualidade, ia na justiça para aumentar os recursos que o governo federal repassava para Rondônia para melhorar a merenda. Eu tenho recorte de jornal que demonstra, ganhei na justiça umas demandas para melhorar as questões dos repasses, para que as crianças pudessem se alimentar melhor na escola. Eu fiz muita coisa desinteressada e apanhando, porque não era de rir para os outros, sabe? E não sou e continuo não sendo. Eu acho que a gente não tem que ser falso, tem que ser carinhoso com as pessoas, ser afetuoso, querer o bem dos outros, mas esse negócio de ficar reganhando também, com falsidade, sabe? Eu acho que isso não é respeito que se dê. Tapinha e literalmente fazendo outra coisa por trás, né? Para não ser palavrão que a gente vai falar, né? Mas, Júlio, agradeço a sua presença, parabéns pelo trabalho cultural que tem desenvolvido, pela sua batalha, principalmente pela cultura aqui da cidade de Vilhena. E agora parece estar retornando novamente a residir oficialmente na cidade. Com certeza. Pois é, eu estou voltando para terminar o livro, eu vou viajar daqui uns dias, volto e vamos continuar a terminar o livro. Quero fazer muita coisa ainda por Vilhena, se Deus abençoar, ver essa Casa de Rondon aberta, desejar assim que politicamente as coisas se apaziguem, né? Estamos em um momento de turbulência aí na cidade, mas se Deus quiser as coisas vão dar certo, né? 3 últimos prefeitos tiveram mandatos assim ceifados por força de... 6 anos nós vamos para 6 prefeitos. Pois é, e tomara que as coisas, né, se resolvam. Mas eu agradeço muito o espaço aqui, viu? Foi uma honra para mim estar aqui com o Elton Bittencourt e poder me apresentar a Vilhena de novo e sempre com o maior carinho e amor por essa cidade, onde eu tenho ligação há 1/4 século, né? 25 anos que eu estou vinculado aqui à cidade de Vilhena, sempre com muito carinho e amor. Eu não gosto dessas contas não, que demonstra que a gente é velho. É 1/4 século, 3 décadas. Tem gente que não comemora 30 anos, né? A gente comemora 3 décadas. Aí parece que a gente é mais velho, né, do que a gente é, na verdade. Não, mas eu posso dizer que cheguei aqui criança, né? A gente para falar 1/4 de século, parece que a gente é muito tempo, né? Não, é 25 anos só, tá, gente? Não é 1/4, né? É a mesma coisa de 1 milhão e meio milhão, né? Parece que é meio a contagem, é cabalística às vezes. Mas a intenção é essa mesmo, de falar que está aqui há muitos anos. Então tá bom. Eu tô comemorando só 30 anos, tá? Não 3 décadas. Obrigado, Júlio. Obrigado eu, Elton. Muito obrigado, viu? E parabéns pelo programa, pelo espaço, pela TV tão bem estruturado aqui. Fiquei feliz com tudo isso.